dava aula assim, ó. Imagina você entrar num cinema, tem 100 pessoas, e entra um cara armado, com uma bala no revólver. E ele vai dar um tiro aleatório, ele vai acertar alguém. Lá no início, a gente não sabia quem era o candidato favorito da morte. Vamos pensar, 2 mortes. Pum, pum. Tal. Depois eu mudei meu discurso. Eu falei assim, tinha 2 velhinhos na frente, diabético, obeso. Entendeu? Eles não conseguiram se movimentar, ninguém pulou no chão, pum, o tiro caiu neles. Entendeu? Essa é a sua probabilidade de morte. Entendeu? Só que na hora, como a doença é muito transmissível, ela pega em muita gente, essa probabilidade individual pequena, na população de milhões, vai morrer gente pra cacete. Né? 1% de 200 milhões de habitantes no Brasil, deveriam ter morrido 2 milhões de habitantes. Morreram 700 mil, pelas contas aí. Então, a gente foi ok, entendeu? Mas é para a pessoa entender essa parada. Então, falar o que é uma vacina que tem 60% de eficácia clínica? Todo mundo achou pequeno. Quando falaram, é 60%, eu falei, cara, opioide é 12% acima de placebo. Então, assim, ninguém conversa. E eu falo, mas isso é muito duro. Não é. A droga mais utilizada para dor aguda no mundo, ela tem uma eficácia bosta. Entendeu? Mas acho que criou-se um pouco isso. Veja bem, somos médicos, já falamos que fazer nosso, né? Não apoiamos, tem que tomar vacina, não é isso. Mas... Olha lá vem o negacionista. Não. Filha da puta. Não, pelo contrário, estou fazendo aqui o advogado do diabo. Mas tô falando o que foi falado, tá? Que vários passos para ter um processo seguro de produção de... Foram saltados. Foram atropelados para que... Eu vejo um puta benefício, porque assim, meu irmão, não sabe o que é essa porra aí, vamos tocar pau e vamos ver, né? Foram passados acima. Você acha que isso teve uma influência, já que você trouxe a ideia da pandemia, e o quanto isso, para quem está preocupado com a evidência, é importante? Vou falar exclusivamente sobre vacina, tá? Da Covid, que eu entrei a fundo na minha alma nesse assunto. Para quem não sabe, eu vou falar muito de probabilidade, que eu acho que dá para falar aqui. A cada 100 ideias da farmacologia, de qualquer remédio, tá? Cerca de 20 conseguirão vencer todas as etapas da evidência e serão aprovadas por uma agência reguladora. Tá? Então, ela vai ter que fazer no ensaio clínico de fase 1, que você olha só a segurança, um pouquinho de gente. 2, para tentar olhar a eficácia e segurança. E 3, num estudo grande, robusto, bem conduzido. E aí, esses dados serão levados para uma agência reguladora, ela pode aprovar ou não. Tiveram 43 vacinas candidatas. De 43, 8 passaram. 8 passaram. No Brasil, não passaram 8. Então, por exemplo, aquela da Rússia, lá, Sputnik, quando foram olhar, eu tive que fazer... A gente gravou um episódio do podcast com o Gustavo, da Anvisa, para entender esse negócio. Quando você chega ali e faz isso, 8 passaram. Então, existe um crivo, sim, e vacina é 33%. A cada 100 vacinas testadas, 33% passam. Na Covid, então, não foi muito diferente disso, tá? Os estudos das vacinas utilizadas no Brasil foram razoavelmente bem conduzidos. Eu acho que o da Pfizer foi muito bem conduzido, da AstraZeneca foi... Da Coronavac, até hoje esse artigo não foi publicado. Acho que é importante falar isso, cara, porque eu defendi pra caralho. Tem outro lado também, né? Isso. Eu defendi pra caralho esses filhos da mãe. Que fode a ciência bem feita, né? Entendeu? E aí, assim, a vacina da Pfizer foi testada em 45 mil pessoas, de diferentes faixas etárias até 18 anos. Depois eles fizeram mais um segundo em adolescente, mais um segundo em criança e mais um terceiro em bebês. Tá? Então, que se somar tudo, aí vai dar 60, 70 mil pessoas. Então, você tinha uma confiança razoavelmente boa que essa vacina poderia prevenir você pegar Covid daquela primeira cepa lá de trás, vou deixar bem claro, porque eu não quero que coloque palavras na minha boca, no intervalo de observação de 90 dias. Isso poucas pessoas falaram. Então, a gente sabia da eficácia dela em 90 dias. E existe uma vigilância farmacológica que ela anda para qualquer remédio, igual ela anda até hoje. Qualquer remédio hoje você ainda pode buscar. Então, assim, dentro das condições, eu adoraria ter sido pesquisador naquela época de Covid. Eu falei, Lu, a gente tá no lugar errado. Lu é minha esposa, tá? Eu falei, a gente tinha que ser virologista. Porque você dava um cuspe e você publicava um artigo no New England Journal of Medicine, na Lancet. A gente teve estudos gigantes de dor lombar que a gente tinha certeza que a gente ia publicar em revista grande. Nós publicamos a maior revista de dor no mundo, mas eu tinha certeza. Eu falei, cara, agora eu entrei na Lancet, eu vou entrar. Mas se não tivesse a palavra SARS-CoV-2 no Covid, não passava nada. Ninguém não estava olhando para isso. O mundo não estava olhando para qualquer outra doença que aconteceu. Morreu gente pra cacete de câncer, várias outras descobertas ficaram paradas na prateleira, publicando em revista de segunda linha. E que não deu. Então, assim, por que era bom aquilo?
Eu vou tentar justificar porque que foi rápido. Sem defesa, tá, por favor. Todo mundo queria participar dos estudos. Todo mundo era candidato em potencial, tinha dinheiro pra cacete, né? E tinha a indústria botando grana em cima. Então, deu para fazer bons estudos mesmo, rápido, usando tecnologia já existente. Porque a ciência é um pouco disso. Teve um episódio de vocês que eu ouvi, cara. Eu ouvi vindo para cá, porque eu estudei vocês antes. Ai, meu Deus, o Pinheiro. Não sei quem é Pinheiro? João Pinheiro? Fonseca, Pinheiro? Acho que foi. Acho que foi recente agora. É que ele falou assim, que a gente... Você falou, você deixa algum legado? Ele falou assim, eu vou deixar um legado, porque eu recebi legado de outras pessoas. A ciência é uma transmissão de legados, né? A gente pega conhecimento anterior, feito por outros, porque senão a gente ia sempre ter que sair do ponto zero. A gente não pode ser assim. Então, se tem uma coisa que o cientista faz, é deixar legado. Ele deixa lá a obra dele e espera que as pessoas vão usar ou falar, ó, deu errado com esse cara, eu não vou usar de novo, senão a gente é um bando de burro, né, fazendo tudo. Então, assim, tinha muita tecnologia pronta, muita coisa andando, foi feito, acho que da forma, teve atropelo, mas foi o que dava para fazer, né, cara? Então... Eu vou dar o Camarão pode dar o testemunho também, né, ou me confirmar. A gente participou ativamente dessa época de pandemias, né, a gente trabalha num centro de pesquisa, enfim, estava diretamente envolvido no desenvolvimento de vacinas. Então, eu pude ver isso em primeira pessoa, né? Então eu acho que eu consigo também contribuir e tentar justificar por que foi tão rápido. Primeiro, porque a gente conversava com todos os players de Big Pharma de todo o tempo a qualquer horário. E isso era nosso e no mundo todo. Então você falava com o cara da Basileia, era tipo 3 horas da manhã, você falava com o cara da Itália, o cara era 11 horas da noite, todo mundo engajado em fazer isso. A indústria farmacêutica, eu testemunhei isso. Assim como os aeroportos pararam, a indústria farmacêutica parou para dar essa solução. Então eu acho que isso é um ponto de engajamento em termos de em defesa da humanidade, né? Então assim do espírito científico em defesa da humanidade, acho que esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é que passou a ser usado uma coisa que até então não era tão não era um recurso tão amplo do ponto de vista técnico, que são os estudos adaptativos e os estudos em plataforma. Então, para quem não é afeito ao jargão, basicamente assim, são técnicas matemáticas que você pode descartar uma hipótese rapidamente na medida que você vai incluindo pacientes. Então, isso acelerou demais as hipóteses e a seleção nessas fases anteriores aos ensaios clínicos propriamente ditos, dos fase 3. Né? Um exemplo legal pra caramba disso, tem um grupo na Inglaterra que fez uma coisa que chama The Recovery Trial. Esses caras, eles testaram eles falaram assim, não, tem alguém cuidando de vacina, mas vai ter doente. A gente precisa tratar os doentes, né? Porque a gente teve um dilema horrível ali, né? Vai deixar todo mundo morrer? Não vamos dar nada? Não, mas a doença é autolimitante igual qualquer vírus? Beleza, mas na hora que caia na UTI não era a mesma coisa. Né? Então a gente precisava. E o Recovery Trial pegou todas essas drogas que a gente falou aí. Cloroquina, ivermectina, pegou tudo. E teve uma que funcionou na UTI, que foi maravilhosa, que foi corticoide. Paciente barato, não tem patente, mas em qualquer... Não sabe o que tem? Metilcortei. Então... Valeu, inclusive, na pandemia. Não, cara, e eles reduziram 35% de mortalidade usando um medicamento que custa R$12 no Brasil, amplamente distribuído, qualquer laboratório pode fazer, mas ela só funciona na hora que o cara batia no ventilador mecânico. Vixe, era engraçado, eles descobriram um subgrupo que funcionava, mas lá a sua chance de morte era 50%. Então você salvou muita gente ali no meio do caminho. Cara, na bacia das almas. Teve muita pesquisa legal, teve muita coisa horrorosa. Foi ali que o Léo apareceu para além da fisioterapia, e que eu comecei a ler artigos científicos disso, e eu ficava assustado com a podridão de ciência que tinha ali. Mas, ao mesmo tempo, teve alguns, como tudo, né? Os outliers da pesquisa falam, cara, esse estudo aqui é simplesmente fantástico. Como é que esses caras conseguiram mobilizar tanta gente em tão pouco tempo e conseguir ajudar tantas pessoas? Então, foi o que deu. Acabou. Por que tem essa dimensão? Você me falou um negócio, falou assim, as pessoas não falaram sobre isso. O mundo político parece ter sido um grande obstáculo nesse sentido também da comunicação da boa ciência. Apesar de que tinha muitos, eu não sei aí, a gente poderia, mas muitos cientistas falando o tempo inteiro, né? Tinha.
E muitos falando merda também. Então, vamos colocar esse lado também, porque foi um berço para um bando de aproveitador para querer aparecer e falar muita coisa. Não quero generalizar, mas também aconteceu isso. Uhum. O que eu achei que aconteceu, acho que tem várias coisas. Teve gente que era bem intencionada, mas incompetente. Então, Aí fica quieto, porra. Vários profissionais de saúde se destacaram muito em rede social e falando muita bobagem. Vários cientistas falando... Fala nome. Não. Átila e Amarino. Vários cientistas... Esse cara sumiu, né? Sumiu, cara. Desapareceu. Do mesmo jeito que apareceu como o herói de uma certa seita, de repente desapareceu. Ele estava enclausurado até agora na casa dele, fechado. Ele já saiu da casa dele? Eu acho que muitas pessoas não fizeram, sei lá, cara, o dever de casa básico de cidadão. Fala assim, cara, você sabe interpretar isso? Sabe? Tenta ajudar as pessoas. Tenta ver, leia o artigo de uma forma simples. Teve muito cientista que fala que é muito complicado. Uhum. Aí falava, cara, isso é interessante. Mas o cara falando, eu não consigo entender o que esse cara está falando. Entendeu? E aí teve uma galera, que eu acho que talvez eu estava no meio dela, que eu, cara, comecei a ler artigo igual eu já fazia na fisioterapia. Eu falava, olha, tá todo mundo feliz com esse artigo aqui de kinesiotaping lá da fisioterapia, pena que ele é uma porcaria, por isso. Aí os caras ficavam tudo com raiva de mim. Aí eu comecei a fazer isso com medicamento, com cirurgia, com outras coisas. E aí, quando veio a Covid, eu tava lá falando o tempo todo e a galera gostou, e teve um monte de gente que não gostou e tudo. E tentar informar as pessoas. O problema é que eu acho que teve muita informação incorreta. E volta na frase do Denis, do paciente pouco letrado, para não falar um nome pior, mas é pouco letrado cientificamente, ou nem alfabetizado, com mínimo de educação, ele fica perdido no tiroteio. Tem uma informação que fala que isso aqui faz bem, tem uma informação aqui que fala que isso faz mal. Mas tem como o cara se proteger de alguma maneira? Assim, porque é difícil. Imagina, chega lá no seu Instagram, um Instagram bombado, com muitas informações e tal. Aí você chega num outro Instagram, que também é bombado, mas é o cara só falando merda. Existe alguma forma... Quer dizer, não tem bala de prata nesse negócio. Não tem, cara. Não tem. Pro homem comum, homem que não sabe das coisas da ciência. Nada. Cara, tá perdido. E eu acho que ele tá perdido. Você tá pegando do cara que é o paciente, mas tem também hoje, num cenário pós-Covid, que o próprio médico não consegue se pautar, o próprio profissional da saúde... Mas médico não é cientista, né? Não, então, mas ele acha que né? Todo médico acha que a ciência... Se você termina o 6º ano, você já é ciência, você também é cientista por... Esses profissionais, eles não valorizam mais uma medicina, uma fisioterapia, ou o que for, baseado em evidência. E isso vem muito também de uma herança pós-Covid. Entendeu? Inclusive o Ari pergunta isso para você. Como que você lida com isso? Como lidar? Você que está ali... tendo que ensinar esses caras, procurando... Como que você lida com esse tipo de coisa? Porque o Covid, teoricamente, ele te jogou para um lugar que, calma aí, essa evidência não é talvez tão importante, porque cada um toma a sua própria decisão e vamos tocar a vida e segue o barco, entendeu? Sabe o que eu percebi? O primeiro artigo que eu li de Covid na pandemia foi o primeiro ensaio clínico de cloroquina, feito pelo Didier. E foi um hype. Todas as TVs. Só raça negra, velho. Essa foi baixo nível, igual nós gostamos aqui. Desculpa, Léo, eu precisava fazer Merece essa piada de baixo calão. Porque ele era de baixo calão. Eu queria correlacionar o Didier. O talento do Raça Negra é maior que o científico do Didier. Mas muito maior. Se fosse para ouvir o Raça Negra do Didier, eu ouço o Raça Negra, sem dúvida, por favor. Por favor, segue o barco. Desculpa, o ensaio clínico do Didier tinha um número fantástico. Olha que engraçado, um número fantástico de 26 sujeitos. Tá? 26? 26 sujeitos. E 6 sujeitos foram eliminados do estudo, excluídos da análise. E esses 6 estavam no grupo cloroquina. E só interessante, que eu queria só ressaltar, eles são excluídos pós-facto. Eles são excluídos no final. Tem uma diferença grotesca de você excluir antes e excluir depois. A maquiagem que você faz, que você exclui depois, você prova qualquer coisa no planeta Terra. É engenharia de obra pronta. Exato. Mas você muda a matemática do negócio. O mais legal é que o Didier era tão ruim como cientista que ele escreveu no paper isso. Ele excluiu 6 sujeitos e esses 6 sujeitos que estavam no grupo cloroquina, coincidentemente, foram 6 que morreram ou estavam entubados ou foram para a Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A hora que eu excluo esse, eu falo assim, cloroquina salvou todo mundo, que eu excluí aqueles que morreram, salvou tudo. Ele tirou todo mundo que morreu do grupo e o outro grupo ganhou. É isso.
E aí, cara, eu abri um stories no Tem que Instagram. ser preso, velho. Esse eu nunca apaguei. Então, eu isso apaguei não. tudo de Covid do meu Instagram, mas esse eu Ah, é? Você fez esse exercício de Eu depuração? tive que apagar porque Justo. eu não parava de tomar Shadowban. Cara, isso é foda, cara. Aí o que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava aqui no bairro da Saúde. A minha filha, eu comprei um pula-pula pra ela ficar pulando atrás. Ela tava pulando. Eu tinha um bebê de 2 meses em casa. A casa um caos. Bebê Covid. Bebê Covid. E a Bela pulando atrás, assim, de princesa. E eu gravei um vídeo. Eu falei assim, cara, pena que esse estudo é muito ruim. E expliquei isso. Ali, pra mim, eu falei assim, nenhum médico com um mínimo de letramento científico vai dar bola pra esse estudo. Foi ali que nasceu a cloroquina. Nossa, cara. E depois de 1 ano, foi publicada uma carta ao editor do próprio Didier, que ele foi obrigado a fazer análise com 6. E aí o gráfico juntou, não deu nenhuma eficácia. Então, cara, eu falei assim, mas aí o que eu caí? De novo, eu glorificava vocês, igual eu falei no início do podcast. Eu achei que só fisioterapeuta não sabia ler artigo científico. O que eu descobri é que a comunidade médica mundial, ela sai sabendo operar, ela sai sabendo tudo de medicina, mas ela não sai sabendo ler um artigo científico. Você pode treinar um cara a atender pessoas e ele não saber nada nem da arte médica, nem da arte da pesquisa científica. Decorar. E tem um outro ponto que eu acho interessante nisso, pensando em treinamento de todo mundo da área médica, é a questão do empirismo. Ele é treinado majoritariamente para ser empírico e não científico. Ciência se dá sobre verdades atemporais, a busca dessa verdade com V maiúsculo. O empirismo busca resoluções de problemas imediatos de uma forma empírica. Vai se dando um processo e você vai resolvendo na medida do que é possível. Isso tem seu valor, Claro. sem a menor som de dúvida. Mas isso é um pé, o pé direito. Você precisa do pé esquerdo para continuar andando. Então, assim, algumas teorias que surgiram na época da pandemia, elas eram esdrúxulas do ponto de vista de plausibilidade. Fala, quando na história da humanidade um vírus foi tratado por antibiótico? Nunca, nunca. A probabilidade... Mete azitromicina na galera. Mete azitromicina em todo mundo. Quando que um vermífugo matou um vírus na história da humanidade? Nunca. Aí teve Anitta, teve Ivermectina.